Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Sou o Rafael Alexandre, apresentador e partner aqui na Inside. E, de novo, vou reforçar, se você ainda não inscreveu no nosso canal de YouTube e Spotify, a gente está lançando o podcast toda quinta-feira às 5. Então, corre lá, ativa o sininho, se inscreve, porque é por lá que você vai ficar sabendo. A gente também tem na nossa página da Inside os últimos episódios, se você quiser acompanhar. Hoje eu estou super feliz porque a gente vai receber pela primeira vez uma consultora da Inside, Daniela Duarte. A Dani ela é especialista em Sales Enablement, então a Dani está todo dia aí capacitando galera da operação, profissionais de vendas. E ninguém melhor do que a Dani para falar sobre pitch de vendas e abordagem ao cliente. Dani, bom dia e é um prazer enorme te ter aqui, minha querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Rafa. Que coisa boa isso. Obrigada. É uma alegria para mim estar aqui falando sobre o que a gente faz todos os dias e a gente só faz normalmente todos os dias por bastante tempo aquilo que a gente ama, né? E é o que eu gosto muito mesmo, trabalhar com o pessoal do front ali, capacitando e apoiando na execução dos processos de venda. Obrigada por isso. Show demais, Dani, show. E você está inaugurando aqui, né, o pessoal da Inside. A gente vai também trazer, além de convidados, a galera da Inside, que, como a Dani falou, está todo dia aí na operação de várias empresas e temos muitos cases, né, muitas histórias legais para compartilhar. Dani, conta um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, quem que é a Dani, um pouquinho do teu background, tua história na Inside também. É bom, boa. Então, a Dani é pedagoga, né, por formação. Eu até coloco no LinkedIn lá que eu sou pedagoga e comunicadora por formação, mas eu sou vendedora por paixão, e é verdade, né? Isso porque trabalhar na área comercial me proporcionou, Rafa, muitos ganhos, muitas conquistas, sabe? Todos os objetivos que eu tracei na vida, desde muito jovem, eu consegui conquistar com o trabalho de vendas. Então, eu honro muito o profissional de vendas, eu honro muito a área comercial por isso, sabe? Mas eu sou pedagoga, atuei por um tempo numa escola aqui em Porto Alegre, eu sou gaúcha, né? E trabalhar na Inside de forma remota me possibilita estar lidando com muitas pessoas, né, de diversos locais aí do Brasil. Mas eu também trabalhei como comunicadora numa rádio. E isso, nossa, foi uma das experiências mais loucas e legais da vida, assim. Então, tá aqui no podcast me remete a uma coisa tão legal, assim, de uma época boa. Foram 4 anos na rádio Caiçara, uma emissora do grupo Rede Pampa de Comunicação, que é aqui do Rio Grande do Sul. E aí lá é muito legal porque a gente não pode deixar aquele espaço mudo, sabe? Tu tem que estar toda hora assim, ó. 11 horas na Rádio Caiçara, você acompanha a gente agora aqui. Tá? Tu não pode ficar quieto. E isso gera um cacuete terrível. É uma coisa que eu estou trabalhando muito. De vez em quando eu tenho que respirar, lembrar que tem que fazer silêncio. E é uma coisa que às vezes em vendas a gente tem esse desafio, né? O vendedor gosta de falar muito sobre as 1001 utilidades do seu produto, da sua solução, e aí não deixa espaço para o cliente falar. E hoje eu atuo capacitando times comerciais, né, da área comercial, pré-vendas, vendas, nas operações do dia a dia, na Insight. Eu entrei como consultora geral, e aí aos poucos a gente foi percebendo aquela inclinação para a área da educação, da capacitação, e a gente está aí impactando as operações dos nossos clientes todos os dias, com muitos cases, graças a Deus, de enablement. Até E então. as coisas se conectam, né, Dani? Como você falou, é muito legal ver a tua jornada de pedagoga, de comunicação e agora algo que envolve ambos, né? As esferas aí. Bem legal. E, Dani, hoje a gente vai falar bastante sobre pitch, né? Pitch de vendas, abordagem. Então, vamos começar explorando um pouquinho o que é pitch de vendas aí, na tua visão técnica. Legal. Se a gente for buscar na internet, Rafa, assim, né, a definição, o que é um pitch? Muitas vezes a gente percebe, assim, o pessoal de algumas empresas que são mais tradicionais, não tanto mercado de startup, tecnologia e tal, não sabem muitas vezes o que é um pitch ou o que caracteriza um pitch. Não sabem nem falar o pitch, né? Falam assim, eu tenho meu script, o meu discurso, meu roteiro.
Mas, enfim, né, a gente tem muitas definições. A gente pode se deparar com um discurso curto, persuasivo, ou então uma versão compacta da nossa apresentação comercial, por exemplo. Eu gosto de falar sempre que é aquela fala concisa, matadora, que prende a atenção do cliente e desperta uma curiosidade para que ele continue na call. Ou seja, é aquela fala que é muito difícil de dizer não, sabe? Para essa pessoa que ligou. Então, é um discurso que desperta a atenção e a curiosidade. É um pitch curto. Um discurso, né? Pitch, discurso. E pitch até, se tu for buscar a tradução, na verdade, é tom. Em muitas dicionários online aí, né? Então, é o tom da conversa, né? O ritmo. Então, tem que ser mais curtinho e tal, para despertar de forma mais ágil uma atenção e uma curiosidade para continuar na linha. Legal, legal. E aí a gente tem um desafio adicional hoje, né, Dani? Porque cada vez mais os leads já têm acesso a muita informação. E quando chega na mão de um profissional de vendas, ele potencialmente já passou por um site ou por uma social media ali que ele tem já uma ideia do que a empresa faz. Então, como que a gente traz um pitch matador, ou talvez quais são elementos desse pitch adaptado para essa realidade atual que os leads têm muita informação, né? Eles já chegam um pouquinho mais afiados, assim, e preparados. Hoje em dia a gente tem que pensar muito, assim, em como a gente vai comunicar o que a gente faz. Eu fico pensando, Rafa, assim, primeiro, esses mesmos clientes, eles já passaram por inúmeras experiências de compra. E muitas vezes eles já sabem identificar até a presença de tensão por parte do vendedor, no tom de voz, no rosto, ou até nas mãos. Então, a gente está aqui agora no call, eu sou uma pessoa que gesticulo bastante, não só por nervoso, né? Imagina meu primeiro podcast aqui, primeira consultora da Inside no podcast, no caso. Uma responsabilidadezinha bacana. Mas é muito para explicar de forma gestual e somar a minha fala, que eu gesticulo bastante. Mas dependendo, isso conota muito um nervosismo, uma tensão, e o próprio cliente, ele percebe, ele é sensível a isso. Então, a gente, antes de tudo, precisa cuidar como a gente passa o que a gente tem que passar. Depois, a gente tem que, aí sim, entender com escuta ativa como ele formou essa opinião, que muito provavelmente está baseada em alguma experiência negativa, muitas vezes que ele vivenciou com algum fornecedor concorrente. E aí, o que a gente faz? A nossa responsabilidade é administrar isso com, primeiro, empatia, depois, respeito. Ele deve ter motivos para ter formado essa opinião, né? Se foi só ali olhando o nosso site, ele já provavelmente fez alguma conexão cerebral que já indicou ele com algum conhecimento prévio, alguma experiência prévia. Então, a gente precisa primeiro entender. Deixa eu saber, o que tu já sabe sobre a nossa empresa? Me conta aqui, como que tu nos descobriu, se for inbound? Né? Ah, não, ou então assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha nessas empresas de internet, TV a cabo e tal. E aí, o que acontece quando a gente recebe uma prospecção dessa empresa? A gente não quer. A gente já lembra assim, não, eu já tive uma experiência com a X, Y, Z. E assim, cara, tô satisfeito com a W. Eu não quero, obrigada, não tô querendo nada, não. E a pessoa, como que ela tem, como que ela estrutura o que ela vai falar para desmistificar isso que eu já, essa opinião formada que eu criei sobre as empresas de telefonia móvel, enfim. Então, é um desafio, né? Só que aí a gente precisa primeiro entender. Conversar mesmo, trocar ideia. Compartilha comigo, como é que foi a tua experiência? E aí, a partir disso, a gente precisa daí contornar, explicar que a gente entende, a gente tem que conhecer o concorrente, né, Rafa? A gente tem que saber as forças e as fraquezas deles também. Até para a gente poder trocar uma ideia íntegra, transparente com essa pessoa e ajudar ela, né, na decisão.
de compra, se for o caso. E aí tem, óbvio, tem bastante técnica, né, Dani, para isso, mas antes de falar das técnicas, pensando nesse momento, qual que seria o melhor momento, então, para a gente entrar em contato com o lead? Dado que tem esse desafio do passado, do histórico, tem formas hoje da gente talvez saber, né, melhor qualificar esse lead para não ligar também para todo mundo e ligar realmente para quem está mais aberto ou no momento mais propício para isso? Favorável. Uhum. Maravilhoso isso. Isso é muito legal, porque isso foi uma virada de chave na minha vida profissional enquanto vendedora, Rafa. Primeiro, se for uma questão, por exemplo, de lead inbound, existe uma situação cultural, assim, um senso de justiça de que a gente tem que começar as atividades, ligar para aquelas pessoas que já estão esperando, por exemplo, hoje é segunda, exemplo, estão esperando desde sexta passada, não, eu vou começar com eles lá. E aí tem gente que está ligando agora, na segunda, e a gente está deixando para depois, né? Uhum. Isso, para mim, foi uma questão louca, assim, quando eu vi uma pesquisa que dizia que justamente o tempo de resposta de um fornecedor para um cliente, ele era 50% do trabalho para conversão. Então, quer dizer que eu tenho que deixar em segundo plano as pessoas que ligaram e estão aguardando há mais tempo e ligar para tudo e retornar para quem está me buscando agora. Então, inbound, o melhor momento é para tudo e retorna, 5 minutos. É quando o lead levanta a mão, o melhor momento, o mais rápido Isso, possível, né? o mais rápido possível. Agora, quando é outbound, aí a gente tem um maior desafio. Primeiro, a gente precisa fazer um trabalho de pesquisa, né? Para entender o momento dessa empresa através ali do LinkedIn, se for o caso, dar uma olhada no site, entender o que a gente tem de material público sobre essa empresa. Depois, se a gente não tem muito material público sobre essa empresa, é legal a gente entender sobre o segmento dela, o mercado, e aí fazer uma pesquisa rápida. Como que está o mercado tal? O que está acontecendo, né, em relação a nível Brasil, por exemplo, a gente já sabe que certas épocas ali de eleição, a gente já sabe que tem algumas empresas, setor público, por exemplo, que já começam a passar por um período mais sensível. Então, a gente precisa se cercar de todas as informações possíveis para a gente poder, sim, entender o melhor momento para ligar e usar aquilo que a gente pesquisou, que a gente conheceu, para introduzir o pitch. Então, se for outbound, já tem assim um período legal também. A gente sabe que segunda não é muito recomendado. Segunda-feira, o pessoal normalmente não está no ritmo ainda, ou está com muita coisa na cabeça, porque está começando a semana. E sexta-feira também não é muito adequado, porque normalmente, principalmente ali, setor contábil, eu já trabalhei por um tempo, galera ali lá pelas 4 da tarde fica off. E período de loucurada ali de imposto de renda, declaração, por exemplo, não tem condição ligar nesse período. Então, a gente precisa se atentar mesmo às datas, né? Tem aquela golden hours, né, que a gente fala, que são Sim. aquelas horas preciosas, né? Normalmente, terça, quinta é o ideal. Terça e quinta é o ideal. Legal. Isso. Uhum. Ô, Dani, e falando um pouquinho sobre uma coisa que você sempre fala, né, nas core reviews que você faz com os clientes, é a importância do rapport, da construção de confiança, usar muita empatia nessa call seja uma call de prospecção, uma call inicial com algum prospect ali. Qual que é, assim, por que primeiro que é importante, é tão importante, né, a gente olhar com carinho, porque eu vejo que cada vez menos as empresas olham para esse lado humano do negócio, né, elas olham cada vez mais para número e automação, e essa questão da conexão e da empatia fica às vezes de lado. Por que que você julga que isso é tão relevante? Legal, Rafa, é a parte que eu mais gosto, justamente a emoção, né? Tem um livro, que é o Sapiens, ali ele fala que o que nos difere, né, essa atual versão do ser humano, daquelas mais antigas lá, né, o Homo erectus e todos os outros, né, da época lá das cavernas, é justamente essa nossa capacidade de criar senso de comunidade, né, de se preocupar com as pessoas, de se aproximar, de gostar de estar junto. Então, essa é a nossa principal característica que nos une, né? E normalmente na área comercial se criou aquela coisa, aquele melindre de que vendedor tem que se preocupar em bater meta e vender gelo para esquimó.
isso não se sustenta mais, porque o consumidor ele está muito ligado. Isso porque ele está sendo abordado por todos os lados, né? Por diversos fornecedores. Então, quem se diferencia, se destaca. Então, não só focando no consumidor e colocando ele no centro, preocupado com ele, usar a empatia, mas muito porque a gente ganha com isso como empresa. A gente atrai mais clientes quando a nossa abordagem é diferenciada. Então, por mil motivos, tá? Que é importante a empatia. Mas, primeiramente, porque a gente se diferencia dos demais concorrentes, que tem aquele pitch mais persuasivo, focado na solução que vende e não no cliente, né? Uhum. E segundo, porque o cliente em si, ele percebe quando a gente não está considerando as necessidades reais dele, não está ouvindo ele, não está entendendo a situação real dele. E aí isso já nos afasta mais da conversão. Então ali, por exemplo, tem o livro, né, A Venda Desafiadora, Challenger Sale, que foi escrito lá em 2011. É o mais recente, né? É a pesquisa mais recente. As pessoas gostam muito do Spin Selling, que foi lá em 1980 e picos. E, na verdade, de lá para cá, o consumidor mudou muito, né? As pessoas mudaram, muitas coisas ficaram ali na essência e a gente não muda mesmo, mas, no geral, muito do comportamento do consumidor mudou. Então, a gente precisa entender que não basta seguir aqueles passos, né, básicos ali de vendedor clássico. Tu precisa te inovar como profissional. E a empatia e a escuta ativa, por exemplo, que estão intimamente ligadas, elas são essenciais ali e muito importantes para a gente conquistar a confiança do consumidor. A partir daí, a gente consegue uma vantagem na conversão. Você citou o Challenger Sale, bem legal, Dani, porque tem uma parte ali que eles explicam, né, no livro, o desafio de ser desafiador, porque você tem uma linha tênue, né, entre ser passivo, ser agressivo e o ideal é você buscar ser assertivo, né? Só que no mundo prático das coisas, a assertividade e a agressividade, às vezes, elas acabam se confundindo. Verdade. Como é que tu lida, assim, na prática com a galera com essa questão? Não sei se tem alguns hacks, algumas dicas aí de como a gente pode ser um pouco mais assertivo, mas sem né, sem apertar demais a mão, ou ser muito agressivo, ou sem também ser passivo, porque a gente precisa controlar, obviamente, o processo ali, né, de vendas também. Sim, é importante porque quando a gente controla, e não num tom negativo, a gente às vezes associa o controle a uma coisa autoritária. E, na verdade, na metodologia desafiadora, é muito legal porque a gente traz a questão da autoridade como controle da call. E isso tem alguns hacks, sim. Primeiro, a gente precisa se posicionar como autoridade. Como a gente faz isso? Tendo conhecimento de mercado, conhecimento de negócio, conhecimento dessa empresa, se for B2B, conhecimento prévio para demonstrar que a gente entende mesmo sobre aquilo que a gente está falando. Uma coisa que eu gosto muito, Rafa, é a frase meio genérica, mas assim, explicar para o cliente que a gente trabalha com tendências, né? A gente não é uma verdade absoluta, mas a tendência pelo que a gente está acompanhando de clientes no mesmo segmento, com a mesma situação, a tendência é essa. E aí, deixar o cliente à vontade para seguir o caminho, porque afinal de contas, o sim ou não final é dele, né? Uhum. Mas eu preciso primeiro me posicionar. Uma coisa que é legal em pré-vendas, por exemplo, é que a galera normalmente, perfil mais júnior, né, ainda não tem aquele senso de autoridade, de segurança, né, de autoconfiança, eles acabam tornando a ligação, assim, muito passiva. Então, o posicionamento, o comportamento do pré-vendedor, por exemplo, é aquela coisa assim, então, talvez você, quem sabe, teria um horário essa semana, ou então, fica à vontade, me retorna quando tu puder, eu estou à disposição, né? Isso Uhum. já denota uma passividade que não é legal. Então, tem algumas questões, assim, para não ser agressivo, olha só, tu consegue amanhã, às 2? O tom também a gente tem que cuidar. Mas, assim, Uhum. se posiciona. Então,
conforme o que a gente conversou e você compartilhou comigo, eu percebo que faz total sentido a gente evoluir para um próximo passo. O próximo passo é agendar agora a reunião com o especialista. E o especialista, o que que ele vai fazer? Vai ser muito legal essa call. Ele vai aprofundar nas tuas necessidades e vai te apresentar na prática ali como a nossa solução vai impactar na tua operação. Vamos marcar? Como é que tá para ti a agenda amanhã, por exemplo? Melhor turno? Então, olha só, eu tô com um jeitinho, eu tô relacionador, né? Tô cuidadosa, mas eu também já tô me posicionando. Pelo que tu compartilhou comigo, Sim. eu percebo, então eu me posiciono que faz sentido a gente evoluir. O que que tu acha? Agora sim, e aí, fulano, você acha que faz sentido a gente evoluir para um próximo passo? Passivo. E É, é uma fala muito usada, Rafa. Muito. total. A estruturação das perguntas aí dita um jogo, né, Dani? A gente costuma dar, às vezes, pouca relevância para como a pergunta é estruturada, mas ela muda muito a condução da call. E você tocou num ponto que eu acho chave, que é tonalidade ali, trabalhar o tom de voz, variação vocal, principalmente quando a gente está falando de chamadas telefônicas, e o vídeo trabalhar também a câmera, né? A conexão ali, a gesticulação, porque você consegue se impor às vezes, você consegue ser muito mais firme quando você usa todos os teus skills de comunicação e não só a parte da fala em si, da estrutura de como você fala. Isso. Os Eu recursos, achei né? muito legal esses exemplos que você deu. Uhum. Legal. Agora, eu estava lembrando também, Rafa, um dia eu estava conversando com uma cliente e ela disse que se atualiza sempre em relação às técnicas e metodologias do mercado, de vendas e tal. E aí, foi muito legal que ela me compartilhou uma história de uma pessoa que, olha a experiência como faz total sentido. E isso conversa com um ponto que é abordado no livro. Cara, a gente está fazendo uma propaganda desse livro que a gente tem que ganhar uma parte desse livro aí, né? Que a gente está sempre falando desse É livro para todo verdade. mundo. É a participação. Parece até que a gente ganhou um jabá, né? Não, mas olha, tem uma parte específica lá que fala sobre o que os consumidores querem, que é justamente uma boa experiência de compra no geral, né? E aí, Uhum. olha por que que isso faz sentido. Ela me contou, essa cliente, de uma pessoa que era motoqueira lá, e estava buscando o melhor capacete para usar e tal nessa moto. Aí ele foi no Google, a jornada de compra começou ali, pesquisa. Qual o melhor capacete para utilizar em motos? Beleza, óbvio, né? Aí ele foi lá, pesquisou, e aí apareceu lá, capacete Kawasaki XYZ. E ele começou a ir nas lojas e perguntar, olha só, quanto custa esse capacete aqui? Primeiro vendedor, legal, esse capacete custa R$ 3.230. Beleza, valeu, obrigado. Qualquer coisa eu volto aqui. Foi na outra loja de capacetes. Quanto custa esse capacete aqui, YXZ, blá, blá, Kawasaki? E aí outro vendedor disse assim, legal, a gente não tem ele, mas ele tava R$ 3.000. A gente dá para receber ele daqui 2 meses, não sei qual é a tua urgência. Beleza, vou pensar. Foi em outra loja. Quanto custa esse capacete aqui, tal, 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 tal. Aí o profissional de vendas olhou para ele e disse assim, que moto tu tem? Ele falou, eu tenho uma Harley, não sei o que lá, não sei o que lá. Legal. Você anda com alguém na garupa? Ando, minha noiva. Ela já tem capacete? Tem e tal. E por que você não está buscando capacete do mesmo modelo que o dela? Não, porque eu vi que esse aqui é o melhor da internet. Eu falei assim, o capacete que você precisa é esse aqui. Normalmente, quem possui Harley e anda com alguém no banco de trás, não passa ali dos seus tantos por hora. Então, a tendência é você gostar desse capacete aqui. Experimenta ele, dá uma olhada. Gente, olha esse nível de experiência. É um detalhe, né? Foi uma venda Não, e é uma consultiva. pergunta simples, né? O que você busca? Por que você busca? É, e é isso, assim, tá no simples, tá em basicamente ter um mínimo de curiosidade para entender o que você quer para poder ajudar a pessoa de fato, né? Gente, Porque ele não foi só com passivo, quanto né? custa o capacete, ninguém sabe, obviamente, o que que a pessoa está buscando e como vai poder ajudar ela, né? Não, e isso diz muito mais. Diz ali sobre, Rafa, sobre o consumidor achar que sabe o que precisa.
Uhum. E ele precisa de um profissional. A gente tem que entender que, assim, acabou o tempo que o vendedor só dava preço ou gerava pedido. Ele precisa ter Perfeito. conhecimento profundo, né? Ele tem que ter aquele nível de conhecimento geral sobre aquele perfil que utiliza esse tipo de moto, ou esse tipo de capacete, por exemplo, nesse cenário. E aí a Exato. gente, em posição de consumidor, a gente consegue ter mais confiança. O cara, ele não foi agressivo, mas ele também não foi relacionador. Ele foi Uhum. desafiador. Ele nem respondeu se tinha o capacete, ele não respondeu quanto custava. Uhum. Ele foi direto no cerne da questão, que é assim, por quê? Compartilha comigo, por que que tu acredita que esse é o melhor? Uhum. Ah, porque eu pesquisei na internet. Pesquisou o que é o melhor, mas para ti, eu entendo com base no que eu conheço desse perfil, normalmente Uhum. quem utiliza Harley, blá, blá, blá. Então, é isso. A gente precisa ser Uhum. mais desafiador, com respeito. Mas por quê? Porque a gente está querendo ajudar mesmo. Vender é difícil, mas comprar é muito mais, né, Rafa? Sem dúvida, sem Envolve dúvida. decidir e ninguém É, e gosta de. cada vez mais, né? A gente está numa era de não só de muita informação, como a era das fake news. Tem isso também, né, Dani? Então, cada vez, assim, a gente está com cada vez mais dificuldade de curadoria de informação. O que que realmente é uma informação genuína, o que que é um negócio que faz sentido, o que que não. E por um lado a gente tem mais canais, mais conteúdos de diferentes formatos para nutrir e se informar. Por outro lado, como você falou, a gente acaba tendo uma superficialidade maior. Então a pessoa lê um artigo ali rápido, ela acha que ela é especialista no tema, né? E não é bem assim. A gente tem, às vezes, um profissional ali de vendas, que é esse o papel dele ou dela, que é realmente alguém que está trabalhando há anos ali, está realmente ajudando há anos clientes a comprarem aquilo. Então, eu acho que é um pouco dos dois lados, como você trouxe. Tem um lado dos profissionais serem mais consultivos para educar os compradores a confiarem mais nos profissionais. Eu acho que é um negócio que uma coisa leva a Verdade, outra na prática, verdade, total. né? Ô Dani, me fala um pouquinho sobre as soft skills, assim, porque eu acho que está super claro a importância de ser mais desafiador e alguns, você citou alguns exemplos bem legais, práticos de como a gente pode ser mais desafiador. Agora, pensando em soft skill e habilidade, o que geralmente exige, né, é um profissional tem que ter para conseguir trazer esse tom mais desafiador nas calls. Legal. Então a gente fala de autoridade, né? Que ela não surge do nada. É uma das habilidades das características mais difíceis da gente desenvolver, porque envolvem Uhum. outras questões muito pessoais das pessoas ali, né? Pessoais das pessoas é bom. Envolvem muitas questões pessoais, assim, que não são trabalhadas, por exemplo, em enablement. A gente pode dar os toques, assim, olha, tu tem que desenvolver um pouco mais, né, de autoconfiança, e isso muito provavelmente você vai ter que fazer lá na terapia. Algumas vezes a gente, em enablement, não consegue desenvolver tanto. Mas a questão da autoridade, a gente tem aqueles hackzinhos, aquelas falas, tom de voz imponente, né, firme, para que a pessoa do outro lado sinta e reconheça, dê credibilidade. Então, a autoridade, tom de voz firme, e isso a gente consegue desenvolver com preparo. Então, por exemplo, para desenvolver um pitch, eu não posso mais ir só pela intuição ou não, não, não. Eu consigo aqui, eu sei o que eu vou Treino, falar. né? Treino. E a gente precisa preparar. Então, assim, essa empresa que eu vou falar agora, se eu já sei a pessoa que eu vou falar, então melhor ainda. Eu já sei que falar o nome dela é uma das questões mais importantes para diminuir a barreira de familiaridade ali que se cria. Então, aquela resistência que inicial a gente observa de quem recebe uma chamada de prospecção, por exemplo, a gente já consegue quebrar um pouco, chamando a pessoa pelo nome. Nada de senhor, senhora. Isso remete àquilo de telemarketing, aquela técnica que funcionou por muito tempo, né? A gente tem que valorizar, né? Por muito tempo foi uma técnica que deu certo, porém, hoje, de novo, o consumidor mudou, né? Já está acostumado, já saca. E dependendo do nosso tom, ele já faz uma ligação inconsciente a telemarketing e faz escuta seletiva. É Ele não vai engraçado ouvir, isso. Uhum. não vai ouvir. E
Claro, salvo até eu já vi alguns casos, né, que ainda usam uma formalidade maior porque vende, por exemplo, para o público idoso e tal. Aí eu acho que Assim, é cada caso, verdade. mas até mesmo esses casos eu tenho visto muita inovação, né? Os idosos usando o WhatsApp, por exemplo, já mudou bastante a tratativa, né? De bom dia, senhor, o que você quer, senhor? E 80 mil senhor e senhora na mesma frase é um negócio que enfim, até dificulta essa conexão, né? Essa empatia de gerar Isso. um vínculo ali com a pessoa, né? Isso, dificulta, distancia. A gente passa a autoridade, porque o senhor e o senhora, ele já deixa ali uma conotação de autoridade para quem é o senhor, né? E aí a gente Exato. perde o nosso lugar. Isso tudo gatilho inconsciente, né, Rafa? Não é uma coisa assim, olha, ela me chamou de senhor, então eu sou a autoridade. Não, na hora é, é o posicionamento muda e a gente não quer isso. Então a gente já sabe que para ser desafiador, eu preciso controlar. Para controlar, eu preciso ser a autoridade em questão. Por quê? Porque eu sou o especialista. Então, primeiro, mindset, né? Mudança do mindset. Lembrar que eu sou, sim, a autoridade na call. Eu tenho conhecimento de mercado, conhecimento do negócio, conhecimento da empresa e conhecimento do produto que eu estou vendendo. O consumidor merece o meu respeito, óbvio, minha educação, mas ele sabe o que ele acha, muitas vezes que sabe o que ele precisa. Eu tenho uma visão, uma supervisão mais ampla do que está rolando, né? E Uhum. tudo bem, isso. Não é algo arrogante. E muitas vezes o pessoal ali no enablement, a gente percebe muito assim, ai, Dani, me sinto mal de falar essas coisas, me sinto mal de me impor assim, né? E não, gente, relaxa. É Mas é isso que eles simplesmente se querem. colocar no seu lugar de especialista, né? Essa é a Isso prática. se valida, né? Então a gente sabe, Uhum. escutativa é importante, a autoridade. Escutativa é legal falar, Rafa, que tem uma diferença de escuta atenta. Uhum. Normalmente, em enablement, a gente tem ali uma parte de kickoff, que a gente chama com os profissionais ali do front, que é aquela reunião de 30 minutinhos mais para a gente se conhecer e entender o grau de consciência da pessoa a respeito das suas dificuldades, ali, dos desafios dela em relação às skills que ela possui e também as habilidades, né, que ela potencializa e tal. Normalmente as pessoas me dizem assim: não, eu tenho uma boa escutativa. Eu sou uma pessoa que presta muita atenção. E aí tu vai ouvir os calls, fazer aquele nosso exercício maravilhoso de revisão de chamada, o call review, e aí a gente percebe, a pessoa está aqui numa posição de prospecção, e aí ela faz a primeira pergunta, tá com o checklist ali das perguntas que ela precisa fazer para qualificar. E aí eu pergunto assim para ti, Rafa, conta para mim um pouquinho ali, vocês hoje têm quantos funcionários na Inside? Aí o Rafa diz, responde, Rafa, me ajuda aí. 17. 17. 17, ok. E quantos... Ó, aí já parto para outra. Eu só dei uma interjeição de validação, que é o ok, ou então, muitas vezes a gente vê entendi e parto para outra. O Sim. que isso gera? Gera uma escuta passiva. Eu Uhum. só dou uma vírgula no que a pessoa falou. Então, quando o Rafa responde assim para mim, 17, pô, 17, que legal. E vocês começaram já com 17? Começaram com menos? Como é que foi? Não, Uhum. gente, aí tu consegue um pouquinho mais de resposta, resposta mais longa, resposta mais assertiva, assim, né, da parte Você do cliente. demonstra que está realmente ouvindo, né? Entender e processando o que está sendo falado. Isso, a escuta atenta é prestar atenção e dar o check. A escuta Uhum. ativa é como eu mostro que eu estou ouvindo, como eu devolvo o que a pessoa me trouxe e digo para ela assim, nossa, isso que você falou foi muito interessante, porque isso me lembra de uma situação X. Legal, me marcou bastante esse ponto que você disse sobre o seu objetivo, né, de deixar as vendas mais eficientes e tal. Olha só, eu estou mostrando que a pessoa está sendo ouvida. Isso gera já uma sensação de confiança, de conexão. Essa pessoa está me Sim. ouvindo. Então, a tendência, de novo, a gente trabalha com tendência, lembra? A Uhum. tendência é essa pessoa ficar mais inclinada a gostar da gente, a gostar do nosso atendimento. E aí, mesmo que o nosso produto talvez seja mais caro comparado à concorrência, ou talvez nosso processo ali de onboarding seja um pouquinho mais diferente, menos prazo, enfim,
ainda assim, inconscientemente, ela está mais direcionada a fechar conosco. Entendi. Ô, Dani, você começou a falar ali que você faz um kick-off, né? Geralmente com o pessoal e tal. E eu imagino que você usa bastante essa estratégia de roleplay também, de simulação, para tentar trazer um pouco mais para o mundo prático. Mas a principal ferramenta, né, que a gente usa na Inside, que você tem feito bastante com os clientes, é o Core Review. Eu acho que seria legal tu compartilhar também, já que a melhor forma, então, de fazer essa transformação é treinando, né, é trazer para a prática. Não sei se tu tem dicas para os gestores que estão ouvindo a gente que querem melhorar o desempenho através dessas práticas de Core Review. Como é que tu recomenda que as empresas façam esse tipo de exercício, entendeu? Legal. Eu gosto muito, né, dessa etapa. Normalmente a gente tem que partir do princípio que ninguém gosta de se ouvir, né? A gente já vê assim os famosos que não assistem seus filmes, né? Os atores lá não assistem os filmes, os artistas não gostam de ver os seus espetáculos. Por quê? Porque no fundo a gente tem ali uma questão pontual inconsciente de se deparar com os nossos erros. E a gente não para pensar assim, ó, como eu replico uma coisa que foi muito boa para todos os outros. Então, primeiro, não é usar o Core Review para focar nos erros. Isso é muito fácil, isso é muito o low hanging fruit ali. Tá caindo de maduro, a gente vê que a pessoa interrompeu o cliente, a gente vê que a pessoa usou ali demais, abusou do gerúndio, né? Já foi ali para o gerundismo, e não é muito legal. Então, isso é muito evidente. Agora, o que eu consigo observar de poderoso naquela call que a gente precisa tornar um processo para replicar para todos os clientes E e que poder mexe mais o escalar. ponteiro, né, Dani? Porque uma call tem muita coisa. Às vezes eu vejo que a gente foca num negócio que, óbvio, é importante correção, mas não é super estratégico. Não é aquela coisa que tu vai mexer e vai impactar na conversão, assim, muito forte, ou no avanço do deal. Então, Exato. acho que aí tá um desafio, né? De olhar para aquela Isso, call cheia de coisa e entender, tá, quais são as competências que valem a pena eu realmente trazer e desenvolver. isso. E aí, primeiro de tudo, a gente precisa respeitar, acolher a bagagem do profissional. Então, você, gestor, gestora, acolhe a bagagem do profissional, né? Antes de já sair dizendo o que não ficou bom na ligação, primeiro é importante a gente pedir para o profissional se avaliar. Ali a gente já tem muita informação a respeito de como ele se enxerga, se ele tem uma visão mais pessimista de si mesmo, se ele tem um grau de consciência apurado a ponto de, nossa, isso aqui foi muito legal, eu gostei disso. Por outro lado, eu vi que eu pequei ali, deixei passar, o cliente falou uma coisa, eu não devolvi, não acolhi, né? Então, primeiro deixa ele se avaliar no call review. Como que a gente faz isso na prática? Fulano, vamos ouvir junto a call? Beleza, vamos lá. Tá, vamos pausar aqui, já. Tem esse formato. Ouvir junto, pausar e dizer assim, o que tu acha que aconteceu aqui? O que foi bom aqui? O que tu acha que não ficou legal aqui? Para ver se a pessoa se atinou. Depois, não atinou, e acontece, tá? Nossa, achei isso aí sensacional. Legal. Por que tu achou sensacional? Me conta. Não, porque eu acho que é justamente contornar a objeção é dizer ali, não, mas a minha solução é muito melhor do que essa daí da empresa tal. Por quê? Porque isso. Metralha o cara ali com 1.001 utilidades do Bombril. Nossa, sou muito velha, né? Mas bem, muito antiga, pessoa muito old, que lembra do Bombril, as 1.001 utilidades. Mas enfim, é muito clássico do vendedor sair falando, né? E daqui a pouco aquilo não agrega valor para o lead. Então, para contornar uma objeção, não basta tu chegar lá falando que tu, né, decorar ali tudo que a nossa solução é boa. A gente precisa entender, a gente precisa esperar, deixar o cliente terminar de falar. Então, a gente vai pontuando e vai, se o profissional não percebeu, a gente precisa educar ele. Olha, entendi o teu ponto, feedback estruturado, né? Entendi, acolhe. Por outro lado, de novo, olha só, estou eu aqui repetitiva, a gente trabalha com tendência. Os dados dizem que, normalmente, quando o cliente dá uma objeção e a gente não acolhe, ele faz a escuta seletiva. Ele não vai te colocar numa posição de autoridade, porque ele está vendo que tu incorporou ali, botou a máscara do vendedor tradicional e vai sair falando do teu produto, independente da opinião dele.
Então, Sim. entende como isso é importante, fulano, da gente cuidar? Beleza, entendi. Tá, pronto. Isso já acho que é uma baita dica, assim, né? E aí, na sequência, a gente vai informando. Ó, beleza, aqui de novo, faz esse processo. O que tu achou aqui? Legal, identificou? Isso aí, complementa. Com base em dados, não é especulação. Eu acho que tu poderia falar diferente aqui. Acho por quê? Tem que ter um embasamento, né, Rafa? Para a pessoa converter o comportamento dela, aceitar o feedback, tem várias coisas que envolvem. A gente precisa confiar na pessoa que está falando, que está dando feedback. A gente precisa perceber que não é especulação, não é um achômetro, não é que está pegando no pé. São dados, e os dados dizem que a gente precisa conduzir dessa forma. É isso. Acho que já ajuda. Eu acho que quanto mais a gente consegue correlacionar esses dados ao dia a dia também da pessoa, por exemplo, além de trazer dados de mercado, trazer essa questão de objeção é muito clássico, por exemplo, que a gente tem uma quebra, geralmente das etapas mais avançadas ali de solução, negociação, a gente tem uma taxa de conversão menor em profissionais que não sabem lidar com objeção. Então, quando a gente começa a trazer, por exemplo, ó, como a gente já mapeou e já conversou, a gente percebe que das 10 negociações que você estava trabalhando, você só conseguiu converter 2 e a gente tem fulano, ciclano aqui que convertem em 7, 8, né? Então, vamos lá, vamos entender nessa onde está o potencial de melhoria. E aí você conecta, né? Ó, o mercado diz que a gente tem que rebater a objeção dessa forma e eu vi que nessa call a gente está rebatendo de outra. Quem sabe seja por aqui. Eu acho, né, Dani, que também depende um pouco da senioridade ali. Obviamente que como gestor a gente tem que ser um pouco mais ou menos diretivo também. Da mesma forma como os profissionais têm que ser assertivos, a gente como gestores eu acho que é o normal, né, Dani? Quando é mais júnior, eu sou obrigado a impor mais e trazer, ó, confia em mim que esse é o caminho. E quando é um Isso. profissional mais sênior, eu acho que é um pouco mais complicado, porque ele já vai ter vícios, né? E já vai ter coisas ali Isso. que aí esse trabalho que a Dani trouxe aí de coaching, né, de como a gente traz, é muito forte, muito importante, porque não é só chegar falando, você tem que ter uma técnica para fazer o profissional ver, visualizar aquilo, né? Ele falar, ah, não, entendi, aqui está o caminho. Né? Isso. Legal, Rafa, isso que tu falou, porque isso quer dizer que a gente fala muito de personalizar a nossa apresentação comercial, por exemplo, para o cliente, mas a gente também tem que personalizar o formato que a gente lida com os nossos liderados, né, com o nosso time. A gente sabe que a gente tem diversos perfis, né, no time, e isso é muito bom. É muito legal a gente ter um perfil mais desafiador, um perfil mais relacionador, um perfil mais bombeiro no time. Isso equilibra, né? E eles vão trocando e aprendendo um com o outro. Então, a gente tem que personalizar assim, ou seja, tratar o indivíduo conforme ele o perfil dele, né? O que exige mais. Então, total isso que tu falou. E agora tu falou em questão de ser mais júnior e tal. Eu me lembro da questão de como a gente se prepara para a objeção, por exemplo. Eu me lembro que quando eu comecei em vendas, eu tinha 14 anos, Rafa. Uma loja de informática, naquele tempo boom, assim, o boom da informática, sabe? Aham. E tinha ali Pentium 100, meu Deus, sou muito antiga. Isso faz muito Não, tempo. não entrega muita coisa, né? Qual que era a versão do Windows, se a É, internet porque era discada, porque pega mal. até hoje eu lembro da internet de escada, os barulhinhos que dava aí na internet de escada. Era muito bom, Mas que só acessava final de semana porque era muito caro. isso, ou depois da meia-noite, né? Nossa, e tu Aham. tinha que baixar o volume da caixinha de som, porque dava uma barulheira para Uma conectar. barulheira para conectar, era muito engraçado, cara. Nossa, muito louco. Mas eu trabalhei nessa época vendendo, então, hardware e software de informática. E aí era um desafio para mim, porque veio o boom da informática e todo mundo trabalhou com isso. Então tinha 250 mil concorrentes que vendiam lá, pegavam no Paraguai as peças e vendiam, né? Então chegava, eu trabalhava numa loja de bairro, e aí os produtos eram mais caros. E aí sempre vinha a objeção do preço. E eu tinha 14, então eu era muito imatura, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então a gente precisa sim preparar para uma objeção. Então, quando a gente percebe que a objeção ela se torna comum nas ligações, a gente precisa entender daí. Daqui a pouco a gente precisa refinar
nosso processo, prever. Porque melhor do que se preparar para uma objeção é prevenir uma objeção. Então, lá no início do funil, a gente já vai lançando alguns elementos que a gente se posicione para não deixar a objeção acontecer. Todo mundo fala, Rafa, que a objeção é um indício muito bom, que se ela vem é porque o cliente está interessado e tem fundamento. Porém, cara, atira a primeira pedra quem nunca tremeu na base, acelerou o coração. É difícil, a gente não... Mas eu acho Nem que isso é sempre do nosso, do da nosso pessoa. espírito humano. Porque ninguém gosta de receber não, né, Dani? Ninguém gosta de conflito. Então, uma Rejeição. objeção, ela remete à rejeição. Esse é o grande ponto. Isso mesmo. Então, sim, é preciso a gente se preparar. E tem processo até para isso, né? A gente tem um framework lá que a gente sempre explica e passa para os nossos clientes. Então, primeiro de tudo, tu tem que terminar de ouvir a pessoa falar, não interrompe. Isso é básico. Deixa a pessoa falar. Depois, respira. Respira pelo nariz e solta pela boca. 2, 3 segundinhos depois, tu fala. Esse tempo, ele é importante até para quem deu a objeção, para a pessoa refletir, sabe? Sobre o que ela disse. E aí, na sequência, a gente acolhe. Porque, afinal de contas, eu não quero um embate já de cara. Eu preciso estar do lado do cliente e não contra ele. Por mais que... isso é clássico também do ser humano, né? Estou eu numa discussão com meu marido, por exemplo. Tu acha que, às vezes, eu e ele contra o problema? Não, às vezes, tá eu contra ele, eu o problema. Porque é nato do ser humano. A gente acaba ficando ali, sobe o sangue, né? Dependendo do jeito que a pessoa fala também, então pronto. A gente precisa lembrar que, de novo, a gente é autoridade no assunto. Acolhe. Ninguém gosta de profissional defensor da sua solução, produto de imediato. Então, aqui a gente usa a empatia, responde o que entende o ponto mencionado, e aí, na sequência, Rafa, a gente aprofunda essa objeção, porque muitas vezes a objeção, ela tá disfarçada, ela tá camuflada. Às vezes eu não tenho coragem de dizer um não, e aí eu digo assim, pois é, mas a concorrência está mais barata. Se eu não tenho, se eu sou um profissional alienado, que vivo ali só na solução que eu vendo na empresa que eu trabalho, eu não tenho argumento. Eu concordo com o lead. E aí, se eu conheço, não, mas tem alguma coisa errada, a nossa solução não é mais cara. Tu tá comparando banana com maçã. Vamos lá, vamos trazer aqui para a mesa aqui. Deixa eu entender um pouco melhor. Como que tu criou essa opinião, assim? Deixa eu ver, tu já tem um produto de comparação? Entende primeiro, dissolve essa objeção, para aí sim tu te posicionar e contornar, sabe? Então, tem uma preparação aí, e a gente dá mais detalhes ali nas nossas sessões de enablement. Sim, Não é vai um pegar tudo framework que aqui, a gente usa bastante, né? Para quem quiser, tem quem inclusive quiser, ele sai. vários artigos e muito conteúdo no site. E Isso. nossas consultorias ajudam bastante nisso, né, Dani? Mas, Muito. não, isso que você falou é fantástico, assim, porque, inclusive, é engraçado que nessa pausa que a gente sempre tem que dar, até por uma questão emocional da gente se preparar também para a resposta, já aconteceu comigo de quando eu estava pausando e absorvendo o que o lead me falou, ele parou e ele mesmo já falou, não, não, mas isso não faz sentido o que eu acabei de falar, porque... Então, assim, é engraçado que às vezes Glória a a Deus. pausa e o silêncio resolvem o problema, muitas vezes. Isso. Ou uma pergunta de aprofundamento que você faz, né, não, mas me explica melhor, porque o próprio lead, às vezes, pensando em você guiando ele, ele mesmo fala, não, mas realmente eu estou viajando, isso daqui não é um problema. Pensando Isso. melhor, dá para avançar. Então, de novo, eu tendo a gostar, assim, tecnicamente, eu sempre recomendo que as pessoas apreciem a objeção. É óbvio que é que nem, sei lá, eu gosto de fazer o paralelo de lidar com objeção em falar em público. Acho que são coisas parecidas. É aquela coisa que você gostando ou não gostando, você sempre vai ter um frio na barriga. Então, põe alguém para falar para 1.000 pessoas. Cara, a pessoa pode ser a apresentadora nata, ela vai ter frio na barriga. É uma questão Óbvio. Eu humana, sei. entendeu? A não ser que Tal. seja um Android, sei lá, um robô, alguma coisa assim, porque é uma coisa meio... É o que você falou, Android. Dani, faz parte da nossa... Enfim, do nosso DNA, da nossa criação. Isso. Inclusive, esse livro do Sapiens é muito bom. No final, vou te pedir uma indicação de livro aí. Talvez seja esse. Mas, Legal. Dani, então, assim, eu acho super importante esses frameworks, porque, tecnicamente,
eles te ajudam a te preparar, né? Eu acho que é aí que está o grande X da questão. Quem está mais preparado tende a ter um output melhor, um resultado melhor. Exato. E hoje em dia a gente percebe assim que o vendedor tradicional, a pessoa de vendas mais clássica, né? Ela está mais tempo no mercado e tal, ele tem uma tendência a seguir os instintos, né? O que a gente chama do lobo solitário lá no livro que a gente tanto menciona. Mas, o Challenger Sale, hoje a gente entende que o profissional que se sustenta e escala, prospera, é o profissional que se prepara, que se atualiza, que entende que nem sempre aquele instinto vai bastar, vai funcionar. Então, ele precisa contar com todos os recursos possíveis, né? Não dá para se basear só no seu entendimento. Isso é questão de sabedoria. Às vezes tu tem inteligência, tu é um cara, uma pessoa esperta, mas tu não é sábio. E sabedoria é tu reconhecer que o meu jeito está funcionando, mas pode ser que exista um jeito melhor de fazer o que eu faço. Então, vou me abrir para isso, né? Então, o profissional, para evoluir, para prosperar, ele precisa se permitir romper com as suas próprias barreiras, né? E saber assim, cara, funcionou até agora, mas pode ser que exista um método melhor, um método mais fácil, mais rápido para eu fazer o que eu faço. E aí, por isso que a gente tem que se atualizar. Se atualizar, se reinventar sempre, né? Não tem jeito. Sempre. Legal. Dani, estamos chegando no final aqui. Ai, tô adorando. Eu queria, antes de finalizar, eu sempre peço uma indicação de livro, mas queria uma última pergunta, assim, relacionada ao tema. Eu não sei se vai conseguir destacar mas quais são os principais erros que hoje tu vivencia aí de pitch de vendas? Pode compartilhar com o pessoal, assim, não faça isso. Dentre tudo que Legal. você for fazer, evite isso daqui. Tá, maravilhoso. Então, primeiro de tudo, falar demais nas mil maravilhas que a solução pode fazer. Não dá. A gente precisa selecionar o que faz sentido, o que agregaria valor para aquele cenário, para aquele cliente. Tem algumas coisas mais genéricas que a gente pode citar, mas não desenvolve todo o teu pitch. Dá uma paz para o vendedor. Geralmente quem está em período ali de rampagem ou de onboarding, por exemplo, saindo de onboarding, ele tem, assim, aquele prazer de dizer assim, ó, não, a nossa solução hoje aí fica 2, 3 minutos falando sobre a sua solução. Então, não, isso é ruim, tá? A gente precisa falar menos, escutar mais, ser mais assertivo no que agrega valor, tá? Depois, não interrompa o cliente. Eu sei que a ansiedade bate, eu sei que às vezes tem uma questão de tempo de call e a gente quer cortar. Cuida como você vai se posicionar para dizer assim, entendi, legal. Voltando aqui para o nosso ponto, né, para direcionar, porque às vezes tem cliente que realmente, né, sai do ponto Sim. e viaja muito assim, né, no papo. Não. Mas aí a gente precisa sim, né, cuidar, mas não interromper. Até dar uma segurada, esperar 2 segundinhos depois que o cliente fala. Outra coisa que é muito legal de se falar. Dá o preço e fica quieto. Tem gente que não cala a boca depois que fala o preço. Por quê? Porque inconscientemente, medo da rejeição, não está pronto para receber um não. Então, ele não faz silêncio, ele não faz pausa. Ele diz assim, então, fulano, então chegou aqui na hora da precificação, vou te falar que o valor fica de R$ 5.000 a nossa solução, e aí para isso você vai parcelar. Daí você pode parcelar, ou até se você quiser, a gente está com uma promoção agora, Já se você fechar com essa semana, isso. Ou seja, tu tá te certificando de tudo que é jeito para não receber uma mera rejeição, que talvez não viesse. Então, dá o preço e faz silêncio. Tá? Isso é, assim, e talvez seja uma das partes mais difíceis, né? Porque é fácil falar e difícil fazer. Eu brinco que deveria gravar um gestor ou, sei lá, alguém ouvindo a sua própria call nesse momento. É muito engraçado que a reação das pessoas é tipo, não, cala a boca, não fala isso, para. E tipo, você fala, para agora. E a pessoa continua falando. E depois quando você... E eu já passei por isso, acho que todo mundo passa por isso em vendas, que é
depois que você pergunta para a pessoa nem lembra. Ela fala, cara, eu tava tão nervoso que eu saí falando, eu nem lembrei o que eu falei, na verdade. Aí quando tu Óbvio. escuta a call, você vê o que você falou, entendeu? Rafa, eu vou fazer call review desse podcast. Tu acha que eu não vou ficar me mordendo em casa? Assim, cara, o que foi isso? Dani, respira. Dani, o que tu tá falando? Isso faz parte. Faz muito parte do jogo isso. Total, o profissional pode ter 20, 30 anos de mercado, Rafa. Se ele ouvir, se ele fizer call review dele, vai sempre encontrar espaço para melhorar. E Mas o vai. segredo tá aí, né, Dani? Tá em justamente não parar de fazer o exercício. Os melhores profissionais são aquelas pessoas que não param de praticar sempre e Isso, refinar e ajustar. eu desafio você que não gosta de se ouvir, que não acha que vai fazer diferença. É um exercício de ousadia e de coragem. Se ouvir, pontuar isso aqui, da próxima vez eu vou escrever, agora eu vou escrever aqui o que eu vou falar quando me trouxerem essa objeção. E vou ensaiar no espelho, ou com meu marido, esposa, com meu amigo, com meu cachorro, com meu gato. Ó, eu vou falar isso. Me posiciono. E aí depois, quando acontece, ouve a call que você conseguiu aplicar aquilo. Isso é um ato de motivação gigante, assim, para que tu replique esse comportamento. Ajuda demais. Bom demais. Dani, para fechar, indicação de livro. Eu sempre, não está no script aqui, mas eu sempre peço uma Legal. indicação de livro que te marcou. Não precisa ser de vendas, óbvio, que se for relacionado ao tema também. E não vale ser o Challenger Sales, já falou Não, bastante dele. né? Pô, as pessoas já praticamente leram o livro todo com esse podcast aqui do Challenger Say. Tem 2 livros que eu recomendo para todo profissional de vendas. O Uhum. primeiro é o Lean In, que na verdade em português, é da Sheryl Sandberg. Tem que pesquisar, não me lembro em português, Rafa. Qual que é o nome em inglês? Lean In. Uhum. É da chefe de operações do Facebook. Ela trabalhou no Google também. Não, no Yahoo, se não me engano. É, no Yahoo. Uhum. É É, sensacional. faça acontecer, talvez, Faça uma ideia de acontecer. trabalho e... Isso. Não é só para gestor, gestora, é para profissional de vendas, porque ele traz Uhum. ali uma questão bem pontual de autoridade, de desenvolver confiança em si mesmo, Legal. de se posicionar. Então, super recomendo. Outro livro que eu também sempre falo nas capacitações é o livro do Mário Sérgio Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos? Cara, é sensacional, porque Esse eu ele já te li, muito bom. convida. É bom, né? Uhum. E é um livro muito pequeno, ele é de Muito fácil curto, leitura. gostoso de ler. Uhum. Aham. E tu te identifica quase o tempo todo, porque ele te convida a uma reflexão de voltar no teu propósito de vida ou até se reconectar com o teu propósito no atual trabalho que tu executa ali dia a dia. Às vezes a gente só está trabalhando, por exemplo, na área comercial porque precisa pagar as contas, porque é o trabalho que normalmente não está exigindo ali um diploma ou algo assim, o que está mudando, né, Rafa? Mas isso é papo para Uhum. outro podcast. Uhum. Mas aí a pessoa não conecta o que ela faz com o propósito. E aí executa de qualquer jeito, fica ali caindo na mediocridade e não trabalha com excelência. Não produz, não fica feliz, não trabalha pela semana, trabalha pelo final de semana. Então, acho que para nós da área comercial, que trabalha muito com gestão de energia, mais do que gestão de tempo, essa leitura é válida. Animal, Dani, animal. Papo Boa. super bacana, muitos insights aí, não só sobre pitch de vendas, mas sobre técnica, né? Abordagem no geral. Gostei muito. Tenho certeza que foi bastante valioso aí e muito prático para os nossos ouvintes, tanto profissionais quanto gestores aí que estão nas operações, tá? Dani, se Obrigada. você quiser te despedir, né, fica à vontade, a última mensagem é contigo e fala os teus canais, né, para quem quer entrar em contato, tirar dúvidas. Legal, maravilhoso, Rafa. Muito obrigada por essa oportunidade, né, de troca tão bacana. Mandar um abraço para essa galera corajosa e audaciosa que trabalha com vendas. Vendas não é para os fracos, eu sempre falo isso, né? Resiliência na veia, ou a gente aprende, ou a gente sai fora, porque é para a galera forte mesmo, né? Nossa profissão é de uma preciosidade sem tamanho,
A gente apoia, a gente auxilia as pessoas em uma das tarefas bem complexas, que é decidir o que é melhor consumir, né? Então, parabéns para todos nós. Contem conosco na Inside, eu sou a Dani. O Instagram, se você quiser seguir, é Dani Duarte RS, ou no LinkedIn também. Obrigada, Rafa. Adorei. No Queria ficar mais LinkedIn a aqui. Dani está bem ativa também, né, Dani? Então, acho que, Sim, enfim, Dani, de novo, obrigado. E para você que está ouvindo a gente, espero que vocês tenham gostado, principalmente dessa parte aí de abordagem, de técnicas de vendas. Reforço o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube e do Spotify. A gente está publicando episódios como esse, né, com vários especialistas de mercado todas as quintas-feiras às 5 da tarde. E ativa a notificação para você não ficar por fora dos próximos. Pessoal, muito obrigado pela blogueiro. audiência, né? E até o próximo episódio. Blogueiro, né, Dani? Mas tem que ser. Blogueirinho. Blogueirinho da Inside. Valeu, Obrigada. gente. Um Tchau, abraço. tchau.